Bom dia, sétimo ano. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto de absolutismo. Então, como eu já havia falado para vocês na aula anterior, o absolutismo é a forma de governo em que uma pessoa só, que no caso é o rei ou a rainha, tem o poder em suas mãos. É que nem hoje. Hoje, por exemplo, a gente paga os impostos e aí esses impostos eles vão para o governo federal e o governo federal decide o que vai fazer com ele, em que setores ele vai investir e tudo mais. Só que antigamente a população pagava esses impostos e aí o rei ele poderia decidir simplesmente com o que ele poderia gastar. Ele poderia gastar com qualquer coisa. Ele não precisava dar uma justificativa para a população de como ele estava gastando esses impostos. Hoje, o nosso presidente, o nosso governo federal, precisa dar uma justificativa para a gente de como ele está gastando o nosso dinheiro, os nossos impostos. Mas antigamente não havia essa obrigação. Até porque eles pensavam que o rei era escolhido por Deus. Então não se poderia questionar as atitudes do rei, certo? Nessa página aqui, a gente vai falar sobre dois autores, o Maquiavel e o Hobbes, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, que eles são autores que falaram sobre o absolutismo. Na verdade, eles justificaram o absolutismo. Era preciso que, apesar de o rei não ter uma obrigatoriedade de se justificar e se explicar para a população, ele precisava de teóricos que justificassem o poder dele, para ele ter ainda mais poder. E aí o Maquiavel e o Hobbes fizeram isso, justificaram a existência do absolutismo, tá? Lembrando que o absolutismo ele é uma forma de governo, assim como existe a democracia, assim como existe a república, tá bom? O Nicolau Maquiavel ele escreveu O Príncipe, que é um livro, e nesse livro ele explica, ele ensina como um rei deve agir, tá? A principal ideia do Maquiavel nesse livro é que ele ensina o seguinte, que o rei ele deve ser amado pelo seu povo, tá? Se não der para ele ser amado, ele pode ser amado e temido. Se não der para ele ser amado e temido, é preferível que ele seja temido e não amado. Por quê? Porque, tipo assim, o rei ele não pode ficar tomando decisões para agradar a população. Ele precisa ficar tomando decisões para se manter no poder. Então, se para se manter no poder ele tem que fazer uso da violência e tudo mais, ele tem que fazer, porque ele é o rei, entenderam? Então, esse é o principal ensinamento do Maquiavel. Além disso, Maquiavel, ele fala sobre outras coisas. Por exemplo, ele fala sobre a história da Itália, sobre a política italiana, sobre como a Itália deve agir para se manter forte, para se manter protegida das ameaças de países estrangeiros, porque nessa época a Itália ainda não era um país unificado. Então, ele fala muito sobre isso e tudo mais, tá bom? O Hobbes, ele escreveu outro livro, Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Eu, particularmente, acho a teoria do Hobbes maravilhosa. Por quê? Ele diz que os homens eles são egoístas. Então, os homens eles não sabem dividir, eles não sabem viver sem um governo, não sabem viver sem um Estado que mande neles. Que mande neles não, que os contenha. Por quê? O Hobbes ele fala que se o homem vivesse sem governo, viveria no estado de selvageria, um matando o outro. Então, é preciso que exista um rei e que as pessoas entreguem o seu poder individual para esse rei e esse rei administra tudo para que ninguém se mate. Entenderam? O rei ele é o controlador, ele é aquele que vai punir os que não obedecerem, os que não cumprirem o contrato social. O Hobbes ele fala sobre um contrato social. A população abdica do seu poder para entregar o seu poder para o rei, e esse rei tem o objetivo de manter a vida da população e de proteger a população daqueles que não querem obedecer o contrato social. Certo? Então, esses dois teóricos são muito importantes para o absolutismo. Próxima página. O absolutismo ele vai caminhar com o mercantilismo. O mercantilismo é uma política econômica, tá? Absolutismo é a forma de governo, o mercantilismo é a política econômica dessa forma de governo, tá? Basicamente, o mercantilismo vai ter 4 características.
primeira característica é o controle absoluto do Estado, ou seja, o Estado que vai controlar a economia. Segunda característica, uma balança comercial favorável. Terceira característica é o acúmulo de metais preciosos. E a quarta característica é a expansão, tá? Vou já explicar um de cada. O controle absoluto do Estado já é autoexplicativo. Por quê? Porque o Estado ele vai mandar na economia. Tudo quem vai decidir é o Estado e não os comerciantes, tá bom? Balança comercial favorável é simplesmente você vender mais e comprar menos. Com isso, você vai ter sempre lucro. Eu não posso comprar mais do que eu vendo, porque eu vou ficar com saldo negativo. Vou ficar sem dinheiro. Eu preciso vender mais e comprar menos de fora, tá bom? Terceiro ponto é o acúmulo de metais preciosos. Nessa época, eles tinham uma loucura de que os países deveriam ter muito ouro e prata acumulado. O país que mais tivesse ouro e prata acumulado era o mais poderoso, o mais rico, o mais importante. Isso aí se chamou metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos. E por último, a expansão. Por quê? Porque eles precisavam encontrar novas mercadorias, precisavam encontrar ouro. E com isso eles se expandiram para outros locais. Por isso que nesse momento eles vão encontrar a América, tá? Então, né, nessa busca por ouro, metais preciosos e novas mercadorias, eles vão acabar encontrando um novo continente, tá? Então, mercantilismo é isso. E aí, gente, nesse capítulo a gente vai falar sobre o absolutismo em 3 países. Então, como foi que o absolutismo aconteceu na França? Como foi que o absolutismo aconteceu em Portugal? Como foi que o absolutismo aconteceu na Espanha? E como foi na Inglaterra? Na aula de hoje a gente vai falar só sobre a França, tá? E nas outras aulas eu vejo se dá tempo de falar sobre os outros 3. Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Na França, o absolutismo, ou seja, o poder do rei, ele vai se consolidar depois de uma guerra, que é essa guerra aqui, ó, a Guerra dos 100 Anos, tá? Foi uma guerra entre franceses e ingleses, porque os ingleses, na verdade, estavam tentando invadir a França, e aí a França vai conseguir se defender. E aí, a partir desse momento que a França consegue se defender, ela vai aumentar o seu poder. E é aí que o rei ele vai ganhar mais poder, tá? Essa daqui é uma imagem da Joana d'Arc, que é uma guerreira que lutou na Guerra dos 100 Anos, tá? Essa Guerra dos 100 Anos, ela é a última guerra ali do período colonial. É nesse momento que o rei, ele vai subir ao poder, ele vai ascender como governante, tá bom? Aí aqui para cima, tá explicando tudinho e tudo mais, só que mesmo o rei no poder, ele ainda não vai ter o poder absoluto na França depois da Guerra dos 100 Anos. Os nobres ainda vão intervir muito, tá? Ainda vão continuar tendo poder na sua região, principalmente no interior da França, tá bom? O poder absoluto para o rei francês só vai chegar quando um cardeal chamado Richelieu tomar algumas atitudes que vão colocar esse rei em destaque. Por exemplo, o Richelieu ele vai derrotar aqueles que eram contra o rei, ele vai calar essas pessoas e, além disso, ele vai enviar funcionários para cobrarem impostos no interior em nome do rei. Tipo assim, os nobres, a nobreza que mandava no interior vai perder o seu poder. Então, o Richelieu ele vai ser o braço direito do rei e ele vai ser o responsável por colocar todo o poder nas mãos do rei, por fazer com que o rei controle toda a França. Entenderam? Então, o Richelieu ele vai consolidar a monarquia absolutista na França e vai tornar o rei da época, que na época era o rei Luís XIV, o rei mais poderoso, o Rei Sol, tá? Inclusive, esse rei eu pedi para vocês pesquisarem naquela primeira atividade que eu fiz, quando foi segunda-feira, né? Eu pedi para vocês pesquisarem sobre ele, sobre a Rainha Elizabeth e sobre o outro rei, eu esqueci qual eu pedi para vocês pesquisarem. Mas esse aqui foi o Rei Sol, ele foi digamos assim, o primeiro rei absolutista mesmo da França, tá bom? E aí, uma coisa que eu queria explicar para vocês era a sociedade francesa na época.
Vocês precisam saber isso porque no 8º ano vocês vão estudar a Revolução Francesa. E para entender a Revolução Francesa, vocês precisam entender como é a sociedade francesa, tá? A sociedade francesa ela tem basicamente 3 estados. Primeiro, o segundo e o terceiro que está aqui nessa página. O primeiro estado, ele é formado pela igreja, pelo clero, tá bom? O segundo estado é formado pela nobreza. E o terceiro estado é formado pela população, comerciantes, artesãos, burguesia. E o rei está acima de todos esses estados, tá? Só que tem... Opa, já foi para a matéria do 9º ano. Só que tem um porém. Esse terceiro estado, ele vai ser o único estado que paga imposto. Mas, tia, o terceiro estado não é o estado menos rico dos artesãos, da população em geral? Sim, e vai ser o único estado que paga impostos. E o estado que vai sustentar os outros dois. Então, olha só a injustiça. Primeiro e segundo estado são os mais ricos, e são os que não pagam impostos e são os que são sustentados pelo terceiro estado. E aí, lá no 8º ano, vocês vão ver que vai chegar um momento que esse terceiro estado vai se revoltar contra isso. Mas ainda não é preciso que vocês saibam disso agora, tá bom? Por enquanto, só saber como estava organizada a sociedade francesa na época. E a gente chama essa sociedade de sociedade do antigo regime, tá? Que é a sociedade do regime absolutista. Então, pessoal, por hoje é só. Importante falar que um dos grupos desse terceiro estado, que era a burguesia, vai ganhar grande importância lá pelo século XVII, anos 1600, anos 1700. Por quê? Porque é a classe dos comerciantes, é a classe que vai estar ganhando dinheiro, vai estar ascendendo economicamente e vai ascender politicamente. Por quê? Porque vai chegar um momento que a França vai entrar em crise econômica, então o rei ele vai vender alguns cargos de nobreza. E aí a burguesia ela vai querer se tornar nobre, porque afinal todo mundo quer ser da nobreza. E aí a burguesia vai comprar algum desses cargos da nobreza. E aí ela vai passar a ter importância política, porque apesar do rei mandar em tudo, a nobreza ela tem participação política, entendeu? Então a burguesia ela vai acabar chegando ao governo, ela vai acabar chegando nas decisões políticas. Então ela vai passar a ter importância e vai passar a querer mais e mais poder político, tá bom? Guardem isso na memória de vocês até o ano que vem, tá bom? Porque eu vou perguntar isso ano que vem. E aí eu preciso que vocês se lembrem como estava organizada a sociedade francesa na época e como a burguesia ascendeu, subiu nessa época, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Beijos.